nessa igreja. Eles são da equipe do pastor Randy Clark? Randy Clark. E aí veio uma pastora, que ela ia trazer a palavra naquela noite, e uma equipe, com ela veio outros pastores, pastoras. E quando a gente chegou lá, o culto ainda não havia começado, o pastor chamou a gente para tomar um café numa sala que tava toda essa equipe. E eu fiquei morrendo de vergonha, todo mundo falando inglês. E aí ele falou: não, vocês têm que vir aqui. E apresentou a gente. Aí a gente sentou, tinha os tradutores ali junto com cada pastor, né? E aí ele falou assim. Aí apresentou. E aí meu esposo falou assim: não era nem pra gente estar aqui. Aí ele comentou o que tinha acontecido comigo um dia antes. E aí eles ficaram maravilhados, né? E aí, quando a gente. O pastor falou assim: vamos tomar um café e aí a gente já vai para começar o culto, que era no mesmo prédio da igreja. E quando a gente levantou pra ir pra igreja, eu lembro que eu já tinha pegado a minha Bíblia, minha bolsa. Um pastor veio até nós. Agora eu não me recordo o nome dele, o nome dele, mas ele faz parte dessa equipe. E ele segurou assim no braço do meu esposo e pediu para falar comigo. E a tradutora tava traduzindo ali na hora, né? E aí ele falou assim: você já tem, o Senhor já te dá muitas visões. Mas hoje ele te trouxe aqui porque ele vai ampliar isso. De uma forma tremenda, uma forma muito. E aí, quando ele falou isso, eu já fui deixando na bolsa a Bíblia, porque eu já fui na expectativa que o Senhor tinha preparado algo para mim. Eu fui buscar, né? E aí eu já fiquei assim, amém. Eu queria receber, ele ia orar por mim. E quando ele começou a orar por mim, eu já já caí no chão, fui ministrada. E quando eu levantei, eu senti um fogo, mas era um fogo tão diferente, eu nunca senti na minha vida. Aqui assim, ó, toda essa parte queimava, queimava. Eu fui pro salão da igreja, eu falei assim pro meu esposo: tá queimando muito, muito, era muito forte. Queimava, me dava um calor, um calor. E eu caí, eu fui ministrada, eu não estava sentindo isso. Quando eu levantei, aquilo já estava sobre mim. Então, foi um culto poderoso aquela noite. Nós fomos chamados para ministrar com eles. Foi outra surpresa do Senhor para mim, que é um privilégio, né? Eu ainda sou nova assim nessa caminhada, ser chamada para ministrar ali com mulheres, grandes homens de Deus, que já têm uma bagagem tão grande. Eu me senti muito honrada, né? Um presente do céu. Eu falei: meu Deus, que honra. E naquela noite nós ministramos. As pessoas que vinham até a mim pediam oração por libertação. As pessoas que eu orei lá, cura interior, é algo que queima, que arde em mim, né? Para orar por isso, para buscar em Deus, para que as pessoas sejam libertas, recebam cura. E, assim, depois desse dia, as visões se intensificaram muito. Muito assim, Sim, praticamente todos os dias. Ela começou a ver demônio em tudo quanto era lugar. Demônio nas pessoas, demônio montado nas costas das pessoas. sim. Pessoas entrando na igreja com demônio, via demônio no púlpito das igrejas. Por que no púlpito? Que será, né? E começou a ter essa profundidade muito grande. Tanto com E anjos tanto com quanto anjos demônios. como demônios. Ele começou também a ver, não só sentir mais os anjos, mas começou também a ver eles, né? Uhum. E aí foi muito... a ativação do dom nela foi muito focado nesse discernimento de espírito. Muito focado nesse discernimento de espírito. E foi aí que eu vi que complementou o meu ministério, porque agora eu sentia muita falta quando eu ia ministrar sobre alguém, já estava acostumado a ministrar. A gente ministra nas pessoas cura e libertação, né? Mas tem muitas vezes que eu vou ministrar cura, eu tô com ela vem e fala assim pra mim, ó, aquela pessoa ali tem um demônio, aquela pessoa ali tem uma amarração. Eu vi aquela pessoa amarrada, perna dela amarrada, eu vi o braço dela amarrado, eu vi isso e aquilo.
Então eu já sei ali que já não é uma cura física, já sei É que algo ali espiritual. é algo É. espiritual. Eu falei, poxa, aí toda vez agora, quando ela tá comigo nos eventos, eu falo, fica do meu lado. Fica do meu lado, porque ela tem essa graça de ter essa direção de discernimento de espírito, né? E Deus me deu a graça dessa área mais avivalística, mais avivamento, mais fluir e tal. Então, eu até brinquei com ela, né? Falei assim, olha, faz o seguinte, você só mostra pra mim onde tá o capeta e o resto deixa comigo. O resto deixa comigo. Então, nós atendemos na igreja, na igreja que nós congregamos, na comunidade Casarão, nós fazemos atendimento, a gente atende pessoas lá. E esses atendimentos foram muito bons, e eu até falei para ela, vai ser bom a gente atender essas pessoas, porque vai ser uma forma de você treinar o dom. Porque você precisa pôr o dom em prática, você tem que treinar. Você vê as coisas, tem que saber lidar. E agora, o que faz? E aí nós começamos a atender as pessoas e todas as pessoas que a gente atende na igreja, ela tem uma palavra do conhecimento nessa área, né? Tem um discernimento de espírito, tem a visão aberta. Visão aberta Sim. para ver isso, em visão aberta mesmo. E então isso se tornou assim, eu falei assim, agora você não pode, você tem que ficar do meu lado, não dá para me fazer sozinho essas coisas não, né? E conseguimos resolver muitas coisas, assuntos de vida de pessoas que assim, pessoas já estavam buscando solução, mas não sabem o porquê tá passando por aquilo. Daí aonde começou a entrar essa questão de cura interior, quebra de maldição, Vamos entrar nessa parte aí das visões. Mas pode continuar. espiritual. Daí que a gente começou, aí que ela começou, não só, aí que ela começou a sair, eu também junto, né? Que para mim isso é novo. Eu também sempre trabalhei com libertação, mas para mim isso se tornou uma novidade para o meu ministério, para o ministério dela. Porque tem coisas que a gente até duvida, né? Até duvida, mas será? Se... Enfim. E aí também essa relação dos anjos, né? A gente teve uma experiência que não faz muito tempo. Nós tivemos uma experiência em casa. A minha esposa, ela teve uma revelação de uma obra de feitiçaria que foi feita para nós. Ela viu claramente essa obra de feitiçaria. Quero que você conte essa parte, né? Depois do anjo que você viu lá, depois da feitiçaria você viu o anjo também, né? Na sala. Conta como foi. Que não faz muito tempo, né? Foi mais recente. Eu tive... O senhor me mostrava uma obra de... Eu tentava sair do portão da minha casa para ir trabalhar e eu não conseguia porque tinha uma garrafa de bebida alcoólica muito grande. Não dava para me passar no portão pequeno, né? Que é o portão que a gente sai. E aí, nisso, eu vinha, dava a volta para tentar sair pelo portão que entra os carros, o portão da garagem. E eu não conseguia também, porque tinha uma caixa com carne podre, carne estragada. E aí o senhor falava para mim que era uma obra de macumba que estavam fazendo para nós. E aí o senhor falou para mim assim, eu ouvi nitidamente, o senhor falava assim, você vai descer. Nesse dia, aí eu tinha acabado de levantar para ir trabalhar, eu saio bem cedo. E o senhor falou, você vai descer, você vai quebrar isso. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Cheio de câmera, né? Lá no prédio que a gente mora, tem as câmeras. Eu vou derrubar óleo da unção e vou começar a repreender, vou começar a orar. Eu queria que o senhor me falasse o que era para ser feito, como eu deveria quebrar. E não tinha nem clareado o dia ainda, era umas 20 para 6. E aí o senhor falou assim para mim, unge os seus pés. Embaixo do tênis, você vai ungir e você vai caminhar aonde eu te mostrei o trabalho. E aí você vai fazer a oração de quebra, quebrando ali toda a obra de feitiçaria. E aí eu ungi os meus pés embaixo do meu tênis e desci cheio de autoridade, porque o senhor tinha falado comigo.
E caminhei da forma que o Senhor me falou. Eu caminhei no portão pequeno, caminhei no outro portão e fui quebrando, fui repreendendo. E acho que uns 5 dias depois, o Senhor me mostrou quem é que estava fazendo o trabalho. Então, é algo assim... É só Deus. Só uma coisa interessante, pastor, que ela está falando. As visões começou a vir tão assim amplas que é endereço, é lugar, Sim. pessoas, Bem nomes, específico. tudo Muito específico. Onde foi feito o trabalho, quem fez o trabalho, tudo específico, muito profundo. Muito profundo. E Sim. foi depois desse tempo, depois que recebeu nessa igreja, que ampliou as visões, você teve uma experiência de arrebatamento? Tive. Conta aí como foi essa experiência. Tive muito forte. Esse arrebatamento de espírito, eu já tinha conhecimento disso e eu fui orar por ela para que o Senhor desse para ela uma experiência de arrebatamento de espírito, né? Você já teve? Não, eu não tive, mas eu orei para que ela tivesse. E quando eu estava orando por ela, ela sentiu que o espírito queria sair do corpo, não foi? Sim. É uma sensação bem estranha. Não é uma sensação que você fala que sensação gostosa. É uma sensação estranha. Ainda mais quando você nunca passou por aquilo, não tem conhecimento, porque não tinha conhecimento. É uma sensação estranha, como se algo quisesse ser puxado de dentro do seu corpo. E... Aí posso contar? Aí desse dia ela ficou muito assustada, então eu Fiquei. Eu deixei pra lá. Fiquei com um pouco de medo. Falei, o que tá acontecendo? Eu vi que ela não estava preparada para aquilo, né? Então eu não falei mais nada. Eu falei, na hora que... Se o senhor quiser levar a ela esse ministério, porque também é um ministério. A gente sabe que existem pessoas que Deus se move nessas pessoas dessa maneira. Então, é o senhor quem faz, né? Então eu não falei mais nada, deixei pra lá. E aí depois quando aconteceu aquele processo, né, daquela moça... Sim. Pode contar. Eu lembro que eu tava já me arrumando pra dormir. Não, mas a moça, o que Me aconteceu com a ajeitando. moça? A moça que teve o acidente. Não, eu vou contar. É que eu quero... Eu vou entrar por esse caminho. Eu lembro que eu tava já me arrumando pra dormir. E eu senti alguma coisa estranha. Aquela sensação de algo querendo sair de dentro do meu corpo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O senhor quer fazer alguma coisa? Já era tarde da noite. Aí eu levantei, fui no banheiro, voltei. Quando eu voltei de novo, queria sair. O espírito queria sair do corpo. E aí eu falei pro meu esposo, ele falou assim, vamos orar, que Deus quer fazer alguma coisa, algo Deus quer mostrar pra gente orar. E a única vez que já tinha acontecido uma situação assim um pouco parecida, que foi quando a gente foi orar por uma pessoa, né? Eu não vou citar o nome aqui pra guardar a vida dela, mas tinha acontecido algo um pouco parecido, mas não foi profundo, mas eu tive essa mesma sensação. E aí ele falou assim pra mim, eu acho que é pra você orar por ela. Se você tá sentindo a mesma sensação, eu falei, eu acho que é. Então vamos orar. Eu estava deitado e eu vi ela se batendo, assim, aflita na cama. Aí eu Tava agitada. agitada. Tava agitada. Aí eu perguntei, o que tá acontecendo? Ela disse, eu tô me sentindo, não sei, ela não sabia explicar. Mas eu entendi na hora. Eu falei assim, Deus quer arrebatá-la. Eu entendi. Ela não sabia o que era, mas eu entendi. Eu falei assim, Deus tá querendo te arrebatar. Deus quer te levar em algum lugar para resolver algum problema, alguma coisa. Então eu vou orar agora. Eu falei assim, agora é a hora, né? Que eu já queria ver isso. Eu falei assim, eu vou orar por você. E eu fiquei do lado dela orientando ela, né? Que como eu já tinha um pouco de conhecimento pelo que a gente sempre assiste, vê, estuda, então a gente já tem mais uma orientação das coisas. E eu falei assim, eu vou orar, vou te ajudar. Pra mim era tudo muito novo. Vou te ajudar. E aí eu orei pro Senhor, falei, Senhor, leva ela agora onde ela precisa ir. Leva os seus anjos. Primeira vez foi sem os anjos, né? E depois foi com os anjos. Sim. Aí teve uma diferença quando foi com os anjos, né? Sim. E aí começou a orar, e aí eu senti que o meu espírito tinha saído do corpo. E o Senhor me levou... o Senhor iria tratar as questões de uma pessoa, né? De uma mulher. Tudo que estava acontecendo.
E fazia mais ou menos uns 15 dias que uma moça tinha sofrido um acidente na escola. E todas essas questões eram envolvidas com essa mulher. E aí o esposo dela estava internado. E o Senhor me levou primeiro, o Senhor me levou em um lugar e eu reconheci que era um lugar que tinha água atrás. E quando eu chegava nesse lugar, o esposo dela estava sentado, só que ele estava internado. Só que o Senhor me deu essa visão. Ele estava sentado, parecendo uma pedra, e do lado dele tinha uma caixa com uma foto dele, da esposa, e tinha uma chave dentro dessa caixa. E aí o Senhor me levou lá primeiro. E aí ele ia me orientando, porque eu conseguia ouvir as orientações dele e tava vivendo tudo aquilo. E aí o Senhor me levou, só que depois o Senhor me levou em outro lugar, que é onde essa mulher que a gente estava orando por ela tem os negócios dela, né? A Só empresa, uma coisa né? do rapaz que você falou que viu uma caixa, você foi levada no cemitério e viu o nome dele no cemitério. Não, mas isso foi depois. Primeiro foi nessa hora que eu vi a chave. E aí depois o Senhor me levou em outro lugar, que é onde ela tem a empresa dela. O Senhor me levou lá. E quando eu cheguei nesse lugar, eu vi uma mulher. Eu vi uma mulher com os cabelos cacheados. E ela estava sentada, parecia onde tem uma árvore, lá nesse lugar. E ela tinha uma chave na mão também. E eu já tinha visto uma chave dentro da caixa. E aí eu fui. E aí o Senhor me levou para outro lugar, que era onde o esposo dela estava internado. E era como se primeiro o Senhor estivesse me mostrando tudo, toda a situação, contexto, para depois ele me levar, que foi com os anjos, né, para ir quebrando. Isso é um detalhe. Ela ia com os anjos, porque todo lugar que ela entrava tinha legiões, demônios. Sim. E os demônios só saíam quando percebia que os anjos iam chegando. O demônio via ela? Via. Sim. E eles eram anjos de guerra, né? E aí o Senhor me mostrou tudo ali para me entender a situação. E depois, quando o Senhor, que ele pediu, né? Ele falou, pede para os anjos e com você, anjo de guerra. Ele ia me dando as orientações. E aí, nessa questão toda, aquela moça que tinha sofrido acidente nesse lugar, que era a empresa dessa mulher que a gente estava orando, ela também estava internada. Então, o esposo dela estava internado. A moça estava internada por conta do acidente. Estava na UTI. Estava na UTI. Foi muito grave. E o esposo estava internado por outras questões de saúde, pneumonia, outras questões de saúde, mas também estava em estado muito grave. E o diabo estava querendo ali acabar com tudo. Com os negócios dela, com a vida do esposo. E ela ia perder tudo. E aí o Senhor foi me levando. E quando eu... E aí ele pediu para... Eu lembro que você pediu para que eu voltasse, né? Você lembra? Que você pediu para que eu voltasse para você me instruir. Foi. Porque eu tinha falado tudo que estava acontecendo. Eu falei, então volta aqui que eu preciso te falar umas coisas. Foi. Aí eu senti que voltou ali. Ela voltou e eu orientei. Você vai voltar lá. Porque quando ela foi... Primeiro, eu lembro que quando ela foi no cemitério... Ela foi no cemitério e parece que falou em línguas lá, tal. Uhum. E aí quando ela voltou, eu disse, você vai voltar lá e você vai desfazer aquela obra. Porque se Deus te levou lá, é porque Ele está te dando uma autoridade para você fazer algo lá. Então você vai voltar lá e desfazer. Tinha uma obra de macumba E você lá. vai voltar lá naquele hospital e você vai repreender a morte. Então Deus está te levando lá para isso. Não está te levando só para você ver. Ele está te levando lá para Ele usar você lá, com os dons. Então você vai lá e vai repreender a morte que está na vida daquela moça. Estava já decretada a morte na vida daquela moça. Os demônios estavam rodeados, o espírito da morte já estava lá esperando para ceifar aquela moça. E se aquela moça morre,
ia acontecer muita coisa ruim acerca de uma pessoa que a gente estava orando, da de empresa, tudo, né? de tudo, né? Aí ela voltou e eu orientei, né? Eu orei, falei, Senhor, envia os anjos, tal. E aí ela voltou lá e ela fez justamente isso. Aí Foi no nessa hora eu voltei cemitério, com os anjos, né? com os anjos, foi no cemitério, desfez a obra, depois foi lá e orou. E quando você orou, o que que você foi que você viu na moça quando você orava por ela? Era como se os anjos tivessem esticado um pano em cima dela. Porque ela teve uma queimadura muito grave. Era pra ficar toda deformada. Ela aqui, tava ó. carne viva. Carne viva, tudo aqui, ó. É, carne viva. Teve que fazer enxerto numa parte. E eu vi os anjos pegando um pano, como se fosse um lençol. Eles não encostavam no rosto dela, os anjos. Mas eles colocavam aquele pano bem próximo da pele dela. Bem próximo. Só que quando eu cheguei lá, tinha muito demônio. Tinha muito demônio. O espírito de morte estava lá já pra ceifar a vida dela, né? Pra levar a vida dela. E quando eu fui, depois eu fui levada ao hospital, que estava o esposo dela, daquela mulher, que nós estávamos orando. E quando eu cheguei lá, tinha um demônio na porta, do lado de fora. Eu não via nenhum demônio lá dentro, mas eu vi um demônio lá de fora. E ele não queria deixar eu entrar. E aí eu falei pro Senhor enviar mais anjos. E quando os anjos chegaram, ele se afastava. Aí eu consegui entrar. E aí os anjos ministraram sobre a vida dele também. Eu fiz uma oração ali. E foi tão poderoso tudo isso, essa história desse arrebatamento, né, que teve, porque não acabou aí. Eu lembro que o Senhor continuou me incomodando. Sem contar que a moça saiu do hospital. Sim. Não ficou o tempo que era necessário para ficar, que os médicos tinham falado, que ela ia ficar provavelmente uns 40 dias ali ainda. E o rosto limpo. Tudo Sim. limpo. Restaurado. Ninguém imaginava, assim, que ela iria sair daquela forma. E aí não acabou aí, porque eu lembro que depois de tudo isso, que teve o arrebatamento de espírito, o Senhor começou a falar comigo que eu deveria orar e ministrar na vida daquele homem em vida, pessoalmente. Que eu precisava ir lá, porque algumas feridas precisavam ser limpas, precisavam ser... Eu fui. Ele partiu no Senhor, porque ele não tinha Jesus. E eu lembro que o Senhor falou pra mim, em um dia eu fui trabalhar e o Senhor falou pra mim que é hoje. Precisa ser logo. O Senhor falava pra mim. E aí eu liguei pra ela, falei, eu preciso ir lá. E eu não tinha, assim, tanta intimidade, a proximidade era pouca com ele. E eu fui naquele dia que o Senhor falou, fui no meu horário de almoço. E quando eu cheguei lá, eu fiquei disponível para que o Senhor fizesse. Porque não tinha nada a ver comigo, era o Senhor que ia fazer. E eu lembro que o Senhor tratou algumas coisas com ele, feridas na alma, né? E eu sempre falo para as pessoas que uma ferida na alma, uma cura interior, a nossa salvação não depende disso. Né? Eu sempre falo, a nossa salvação não depende disso. Se você está salvo em Cristo, né? Mas nós precisamos ser cuidados, ser libertos, tratar as feridas da nossa alma para que a gente tenha paz, para que a gente viva em plenitude, para que a gente viva aquilo que o Senhor tem para nós. Para que a gente não viva sofrendo, aprisionado, deprimido, né? Porque tantas pessoas, a gente atende muitas pessoas na igreja, por vídeo, por chamadas de vídeo, a gente já chegou também a atender, que estão há anos, 30 anos na igreja, uma vida na igreja, mas alguma coisa não vai bem, não flui. Em alguma área da vida, não vai, sabe? Tá ali amarrado.
E às vezes é alguma coisa que não foi tratado. Ou é alguma maldição hereditária, é alguma Ok. prisão espiritual. Até para entrar na prisão espiritual, que muitos anos atrás, a Ana Mendes, profeta, conhece? Sim. Ela escreveu um livro, Regiões do Cativeiro, Uhum. que ela fala de várias visões de pessoas no cativeiro, parece que começando com a irmã dela, que estava morrendo de câncer, parece tumores, né? Não lembro direito, mas é interessante isso. Quem lê esse livro e não acredita na batalha espiritual, pensa que a lei tudo é ficção. Uhum. Mas só que você vê essas regiões quando vai orar pelas pessoas na questão de libertação. Como é isso? Sim. Que você disse vários problemas, nós vamos falar da região de cativeiro, maldições hereditárias, mas eu acho interessante esse da região de cativeiro. Existe isso ou é ficção mesmo? Existe. É o que a gente tem vivido, né? Eu sempre falo. Essas experiências, sim. É o que a gente tem vivido ali na prática, né? Que nem eu falei aqui, eu não tenho tanta bagagem de estudo, de teologia, né, de profundidade, mas as experiências que o Senhor tem me dado, eu acho que tem sido suficiente, É na prática. né? Porque não tem nada, Contra fatos, não argumentos, né? não tem nada melhor do que isso, né? E nós temos vivido muitas experiências sobre regiões de cativeiro. O meu esposo sempre fala assim que o Senhor me usa a minha vida muito em quebra de maldição, pra me levar em regiões de cativeiro. E no começo eu tinha um pouco de medo, né? De pedir pro Senhor me levar quando eu ia orar pra alguém, porque eu sei que isso é possível. Você pede para o Senhor te levar na região No do cativeiro. cativeiro, Você ir lá em espírito. Sim. E acontece. Sim. Parece um túnel sem fim. Um túnel escuro que não tem fim. E quando eu comecei a entender que isso podia acontecer, que o Senhor podia usar a minha vida para me ajudar outra pessoa a ser livre, a ser liberta, eu falei, não, eu vou fazer. Né? Eu vou orar, eu vou pedir para o Senhor fazer. É claro que o Senhor sempre dá uma orientação, assim, eu sinto que o Senhor dá uma direção. Ó, faz. Agora é você que tem que ir, né? Só para um detalhe que eu achei interessante isso. Já teve vezes que o Senhor mostrou algo para ela e ela falava para mim, né? Ah, essa pessoa tá assim, tal, vai lá e eu orava e aí Deus falava assim, você foi para você. Sim. É você que tem que ir lá e desfazer. E você ia. Sim. E aí, tudo isso, todas essas experiências, os puxões de orelha, que às vezes o meu esposo fala, é você que tem que fazer, é você que tem que orar. Quando Deus mostra pra você, vai lá e faz. Mas fala de algum Foi- exemplo. Um exemplo real que aconteceu de você ir na região do cativeiro e libertar a pessoa e ter resultado. Você lembra de algum caso aí? Sim, vou lembrar daquele caso que a gente estava comentando, eu também não vou citar o nome da moça, mas teve uma moça que nós fomos orar por ela por libertação, essa moça. E no dia que nós fomos orar, eu lembro que meu esposo orou por ela e teve ali uma manifestação de demônios, uma quebra ali de maldição. E o Senhor falou assim pra mim: você vai cuidar dela durante tanto tempo. No dia eu fiquei meio assim, eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Mas o Senhor falou de novo, você vai discipular ela. Porque ela não vai conseguir caminhar sozinha. E aí teve aquela manifestação, o Senhor tinha feito ali um mover poderoso sobre algumas questões de que ela não se perdoava, ela tinha tentado fazer aborto, tinha também uma maldição hereditária que ela carregava. E foi quebrado ali naquele dia. E aí eu comecei... Lembrando que tudo isso foi revelado. Sim. Tudo isso foi O revelado. aborto, tudo. O Senhor me mostrou a palavra aborto. Na hora
que ele estava ministrando, orando por ela, que ela estava caída, o Senhor me mostrava isso. E ela não tinha falado nada referente a aborto. E aí eu cheguei, falei no ouvido dele, eu falei assim, o Senhor está me mostrando essa palavra. E quando ela levantou, ele perguntou para ela se ela alguma vez já tinha tentado fazer aborto. Aí ela ficou pensativa, eu não sei se ela estava com vergonha. E aí ele perguntou de novo, ela falou, eu já tentei fazer aborto. Aí ela começou a chorar. Ele falou assim para ela, então você precisa se perdoar, porque você não se perdoa. E aí é uma brecha muito grande, né, pro diabo agir. E aí eu marquei de uma vez por semana na casa dela. Ela não tem esse costume de marcar algo em casa para discipular ou para orar. Nós atendemos especificamente na igreja, mas o Senhor me deu essa ordem. E aí eu marquei, e uma vez por semana eu ia na casa dela, eu levava uma palavra, o Senhor me dava toda a instrução. Eu tinha que discipular ela como se ela tivesse aceitado Jesus de novo. E ela já tinha anos na igreja. Tanto é que a primeira palavra que eu levei lá foi sobre nascer de novo. E aí eu fui fazendo conforme o Senhor ia me dando uma direção. Uma vez por semana eu ia lá. E eu lembro que o último dia eu marquei para ela vir na igreja. Para ela ir até a igreja, nós íamos orar por ela na igreja. E quando nós fomos orar por ela na igreja, eu pedi para o Senhor me levar. Eu orei assim para o Senhor que se existisse algum cativeiro, que a vida dela estava ainda aprisionada, que a alma dela estava aprisionada, para o Senhor me levar naquele lugar. Porque teve todo esse processo, a gente sentia muita presença de Deus, eu via anjos na casa dela, a gente teve experiências no decorrer desse discipulado. Eu chamo de discipulado porque era um cuidado, né, que eu tive que ter com ela. Só que tinha alguma coisa que ainda parece que estava ali travando, sabe? Eu conversava com ela, um dia ela estava bem, um dia ela não estava, tinha aquelas oscilações. E aí, nesse dia, eu falei, Senhor, me mostra, me leva nesse lugar, porque eu não estava aceitando aquilo, né? E aí o Senhor me levou. O Senhor me levou, e aí eu lembro que era um túnel escuro, parecia que não tinha fim. Não tinha fim. É um lugar, assim, de dar um desespero. De dar um desespero. E quando o Senhor me levou, que me mostrou que ela estava, a alma dela estava aprisionada, eu perguntava para o Senhor no quê? Qual era a situação que tinha aprisionado a alma dela? E aí o Senhor me mostrava, o Senhor me levou em um lugar, era uma casa, e eu via ela, o Senhor não me deu uma visão, o Senhor me levou nesse lugar. Eu via ela chorando, ela era criança, ela chorando no chão, e ela tava com um urso pequeno, e ela chorava muito, muito, ela chorava muito. Ela era bem pequenininha, deveria ter uns 5, 6 anos. E na frente dela, o Senhor me mostrava o pai dela, mostrando o corpo para ela. Todo o corpo, as partes íntimas. E aí o Senhor falava assim para mim, foi pelo abuso, o abuso entrou pelos olhos, não foi no toque. Né? Os nossos olhos é uma porta, né? Uma janela, né? Os nossos ouvidos, os nossos olhos. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu lembro que meu esposo já tinha orado por ela. Aí eu coloquei as mãos sobre ela. E eu sempre percebo assim, quando ele está orando, eu fico intercedendo. E aí, nessa hora, ele começou a orar em línguas. E aí eu pensei assim, agora é minha vez de orar. Porque o Senhor tinha me mostrado algo e eu precisava fazer. E aí quando ele começou a orar em línguas ali, eu falei, agora. Eu coloquei as mãos sobre ela. E aí eu falei assim, todo demônio que aprisionou a vida dela. E aí eu comecei a falar o fato que aconteceu. E aí eu falei assim, eu entro agora nesse cativeiro. E aí eu fui de novo lá. Eu entro agora nesse cativeiro para tirar a vida dela, e eu citei o nome dela,
Quando eu fiz essa oração, ela começou a chorar igual quando ela era criança. Forte, né? Ela começou a chorar igual o Senhor tinha me mostrado. Era um choro desesperador. A voz de criança, da mesma forma, não tinha nada diferente. E aí eu comecei a orar e eu falei, eu tiro ela, e eu segurei nela. Eu tiro ela desse cativeiro agora, e eu fui fazendo a oração. E ela chorando, chorando, chorando. E aí eu fiz ali como se fosse uma simulação, né? Eu falo, porque eu peguei ela mesmo pra tirar ela desse cativeiro. Quando eu senti que eu tirei ela, eu abracei ela. Quando eu abracei ela, ela saiu. Ela foi liberta daquele cativeiro. Aí eu abracei ela, chorou muito, muito. E ela fala que foi aquele dia. Ela conta tudo que aconteceu, todos os dias, toda semana que eu ia lá. Foi uma bênção, o início que a gente foi na casa dela. Mas ela fala que aquele dia o Senhor deu um basta na situação dela. E Interessante. tem muita gente no cativeiro, mesmo na igreja? Com certeza. Muita. Mas por quê? Os Muita. crentes. Feridas na alma, né?